O caminhoneiro encontra uma Bíblia na estrada e enfrenta um julgamento surpreendente. A BR-16 nunca foi tão escura quanto naquela noite. A tempestade rugia como uma fera enfurecida, jogando raios que rasgavam o céu e trovões que faziam o asfalto vibrar. Marcos, um caminhoneiro experiente, segurava firme o volante do seu velho frete. Seus olhos, já vidrados de cansaço, lutavam contra o sono que ameaçava engoli-lo vivo. O carro tremia, o motor gemia. O vento chicoteava a cabine e cada instante parecia mais agoniante que o outro. Foi então que ele viu, no meio da pista, iluminada tímida pela neblina e pelos relâmpagos, estava uma Bíblia, em pé, perfeita, com a capa intacta, brilhando estranhamente sob a chuva fina que caía. Inacreditável! Marcos cortou o volante de repente. O coração disparou. Pernas bambas. Como aquilo podia estar ali, no meio daquela madrugada terrível? Ninguém para ajudar. Nada além daquele feixe de luz sagrado. Ele hesitou, mas algo dentro de si gritou para parar. Desceu do caminhão, a água encharcando o rosto, mãos trêmulas, e pegou o objeto. Ao abrir, foi direto para o Salmo 91. As palavras brotaram como uma promessa de proteção divina, gelando sua espinha. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mais um arrepio frio, como se uma mão invisível tocasse seus ombros cansados, dando força. Você não temerá o terror da noite, nem a seta que voa de dia. O tempo pareceu parar. Os sons do temporal diminuíram. Só ficou o murmúrio da palavra sagrada ressoando em sua mente. Voltou para a cabine, tentando absorver aquela energia incógnita, e ligou o rádio. Foi aí que a coisa ficou ainda mais estranha. Uma voz sussurrava, quase inaudível, repetindo um alerta. Não pare! Não pare! Não pare! A angústia aumentou. Marcos olhou pelo retrovisor e notou um carro preto seguindo sua rota, silencioso, ameaçador. O medo agarrou seu peito como uma mão de ferro. O rádio, o carro, aquela Bíblia no meio da estrada, não podia ser coincidência. À sua frente, parecia que armavam uma armadilha. Um grupo disfarçado de motoristas quebrados, malandros com intenções sombrias, prontos para atacar quem parasse para ajudar. Marcos sentia as gotas de suor escorrerem pelo rosto, a adrenalina queimava nas veias. Acelerar era a única saída, jogar contra o medo, ignorar o cansaço. O som do motor em fúria, do cristal do vidro sendo açoitado, a proximidade ameaçadora do carro preto que parecia uma sombra viva atrás dele. A Bíblia agora era mais que papel e tinta. Era seu amuleto, seu escudo contra o pânico, sua fé contra as sombras. Algo chamava para enfrentar não só os perigos nas estradas, mas as inseguranças dentro de si. A perseguição parecia interminável, mas no fundo daquela noite escura, Marcos sabia que algo maior o protegia. Quando finalmente conseguiu escapar, com o coração quase pulando pela boca e o corpo miserável, sentiu uma mistura insana de alívio e incredulidade. Aquilo tudo não era simples sorte, era um teste, um chamado. Ele mudou ali, numa estrada molhada e enlouquecida pela tempestade. E enquanto as luzes da cidade começavam a brotar no horizonte, Marcos segurou a Bíblia contra o peito, pensando: o que mais estará guardado naquela estrada? O que o destino ainda quer mostrar para ele? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto as luzes da cidade se aproximavam, uma sensação de paz começou a invadir Marcos. Ele segurava a Bíblia firmemente contra o peito, como uma proteção contra o medo que ainda ecoava dentro dele. Mas então, algo mudou. O carro preto, que havia ao menos ficado para trás, surgiu repentinamente na sua frente. Ele estava parado na pista, imponente como um rochedo. Marcos sentiu o coração disparar novamente. Ele se preparou para desviar, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a porta do carro se abriu e uma figura familiar emergiu. Seus olhos se arregalaram. Era Carlos, seu melhor amigo da infância. O mesmo Carlos que ele não via há anos. O mesmo que, após uma briga feia, se afastou da sua vida. Marcos, espera! Marcos freou bruscamente. O pneu gritou na pista molhada enquanto a cabine tremia. O que Carlos estava fazendo ali? No meio da noite em uma tempestade? Ele saiu do carro, ensopado, mas a expressão no seu rosto era de pânico. Você não devia ter pegado aquela Bíblia! As palavras foram como um balde de água fria. Marcos sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com isso, Carlos? A tensão era palpável. O medo que antes tinha sido sobre o carro preto agora girava em torno do amigo. Por que ele estava tão alarmado? Ouça, tá? Carlos se aproximou, parecendo inquieto. Tem algo que eu preciso te contar. Lembra daquela noite? Daquela briga? Eu não era só um amigo. Eu estava envolvido em algo maior. Algo muito mais perigoso. E acredite, você deve ficar longe da Bíblia. Marcos tentava processar tudo. O que você está dizendo? O que você fez? O medo estava de volta, mais forte que antes. A tempestade rugia em torno deles. Mas parecia que o mundo tinha encolhido em torno daquela conversa. Eu trabalhei com pessoas que não querem ser incomodadas. E a Bíblia, ela está ligada a isso. É uma marca, Marcos. Uma vez que você a tocou, eles vão vir atrás de você. Não importa a distância, você é um alvo agora. Uma onda de horror passou por Marcos. Ele não podia acreditar no que Carlos estava dizendo. O peso de suas palavras e a intensidade de seu olhar revelavam uma verdade que estava além do que ele poderia imaginar. Mas eu só a peguei! Eu não sabia de nada disso! Carlos respirou fundo, seus olhos cheios de dor. E é exatamente por isso que você precisa acreditar em mim. Eu não quero que você se machuque. Ele se tornou uma sombra de sua antiga amizade. Como se a chuva tivesse levado embora o homem que Marcos conhecera. Marcos olhou em volta. O carro preto agora se aproximava. Outros 2 veículos surgindo. Era um cerco. Ele começou a sentir que não havia saída. O que eu faço, Carlos? A angústia se misturava ao desespero. Vá! Carlos gritou. Vá agora e não pare. Eles não vão parar por nada. Ele apontou para o lado da estrada, mas antes que Marcos pudesse mover-se, o estalo imenso ecoou. Um tiro. O som ressoou como um trovão e tudo ficou em silêncio. Marcos sentiu o pavor escalar, os olhos fixos no amigo, que estava agora paralisado. Uma expressão de choque desfigurando o rosto. Carlos! Ele gritou, mas não teve resposta. Os outros motoristas saltaram dos carros, cercando-os.
As silhuetas avançavam, sombras na tempestade, e a Bíblia na mão de Marcos doía como um peso que ele não poderia carregar. Ele nunca imaginou que essa viagem o levaria a um confronto tão insano. E se Carlos estava certo, talvez a noite deles fosse apenas o começo de algo muito mais mortal. Enquanto a adrenalina disparava e o sentimento de traição açoitava seu peito, Marcos pensou: o que mais poderia estar escondido naquela estrada? O que mais o destino ainda reservava para ele? Marcos ficou paralisado. O tiro ecoou com uma força avassaladora e a cena se estendeu como se o tempo tivesse desacelerado. O corpo de Carlos caiu ao solo, seus olhos transmitindo uma mistura de pavor e incompreensão. O coração de Marcos pulou pela boca. "Carlos!" ele gritou, mas ninguém respondeu. O mundo à sua volta se desfez em um turbilhão de adrenalina e horror. As sombras avançavam, figuras emergindo da escuridão como predadores famintos, olhos maliciosos, sorrisos distorcidos. Marcos não conseguia pensar. Ele sentiu o peso da Bíblia em suas mãos, agora mais pesada do que nunca. Não era apenas um livro, é um fardo, um sinal de que ele estava metido em algo muito maior do que imaginava. O carro preto estava agora diante dele, como um monstro que havia se materializado. Os outros motoristas cercavam a cena, rindo baixo, sem se importar com a gravidade da situação. "Temos que ir, Marcos! Vamos!" um dos homens gritou, mas a voz soou como um eco distante. O que estava acontecendo? De repente, uma figura se destacou da multidão. Uma mulher alta e imponente, com cabelo escuro e um olhar que parecia penetrar na alma. Ela se aproximou. Sua presença era opressora. "Vocês não deveriam ter feito isso, Carlos", disse ela, como se tudo o que estava acontecendo tivesse um significado que somente ela compreendia. "Agora ele está marcado." Marcos ficou mais confuso. "Marcado? O que você quer dizer?" A angústia o consumia. A mulher olhou para ele, como se estivesse vendo muito mais do que somente um caminhoneiro perdido na tempestade. "Você não sabe de nada, sabe? A Bíblia, ela é uma porta, uma conexão. Eles a querem de volta. Você não pode ficar com ela." O que isso significava? Marcos trocou olhares com Carlos, que ainda estava caído, o corpo imóvel. E o Carlos? O que aconteceu com ele? "Ele fez escolhas. Mas você?" A mulher hesitou, observando-o atentamente. "Você pode escapar, se deixar para trás o que não entende. Eles não vão parar até terem o que querem." A tempestade rugia mais forte, as gotas de chuva tamborilando no chão. A adrenalina pulsava em Marcos. Ele tinha que decidir: ficar e tentar ajudar Carlos ou correr e salvar a própria pele. O desespero poderia entrar por seus poros, mas ele sentia que precisava agir. "Marcos, vai!" Carlos gritou, sua voz fraca, mas ainda cheia de urgência. "Levanta a Bíblia! Faça algo!" Mas quem estava realmente no controle ali? Marcos hesitou, e enquanto suas mãos seguravam o livro, uma luz brilhou na capa. Era quase surreal, um halo que parecia pulsar com vida própria. O que era aquilo? "Não! Não a toque!" A mulher gritou e o pânico tomou conta. A multidão hesitou, como se um feitiço os mantivesse paralisados. Marcos sentiu um movimento em seu interior, uma força que o empurrava para a frente. "Se é isso que querem, que venham!" ele gritou, levantando a Bíblia como um escudo. Um silêncio profundo caiu, o tipo de silêncio que precede uma tempestade ainda maior. O olhar da mulher se intensificou. Ela sabia algo que ele não sabia. "Então, o
corpo de Carlos se contorceu e uma luz parecia sair dele, como se sua alma estivesse lutando contra as correntes da escuridão. Marcos, a Bíblia é a chave! Ele não entendia, mas o desespero era real. Alguns homens começaram a se mover novamente, mas era tarde demais. A luz que saía de Carlos formou um círculo ao redor deles. Os outros motoristas estavam em choque, parados a poucos passos, prontos para avançar, mas reticentes. Carlos, o que você fez? Marcos perguntou, a voz embargada. Nesse momento, Carlos abriu os olhos, mas não eram olhos que Marcos reconhecia. Era como se outra pessoa estivesse olhando para ele. Eu não sou mais quem você conhecia, ele murmurou, e com isso, um grito estrondoso passou pelo ar, como se a própria realidade estivesse se distorcendo. A tempestuosa noite ficou ainda mais escura e tudo parecia um pesadelo sem fim. Enquanto o grupo se aproximava, a Bíblia em suas mãos emanava uma luz mais intensa. Marcos sabia que a vida dele, a vida de Carlos, tudo estava prestes a mudar de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. O que mais estava prestes a ser revelado? O que a tempestade ainda escondia? Marcos ficou paralisado. O corpo de Carlos estava caído e o tempo parecia ter desacelerado. A tormenta rugia. Mas tudo o que ele conseguia ouvir era o eco do tio. A multidão ao redor hesitou, como se a gravidade daquilo que acabara de acontecer os tivesse paralisado. O pânico invadiu seu peito enquanto ele buscava uma saída. O que eu vou fazer? Pensou. Era um mar de incertezas. Naquele instante, a luz que emanava da Bíblia começou a pulsar, mais intensa a cada fração de segundo. Marcos teve um impulso quase instintivo. Ele levantou o livro, não sabia como, mas parecia que aquela luz poderia ter algum poder. A mulher de olhar penetrante ainda estava ali, observando com um sorriso enigmático, como se já soubesse o que estava prestes a acontecer. Marcos, escuta! Carlos ainda estava no chão, mas sua voz era um sussurro. A Bíblia vai te mostrar o caminho. O que eu fiz? Eu não sabia. Subitamente, uma onda de energia irrompeu dela. Um raio de luz azul disparou, atingindo não apenas a multidão, mas também o próprio Carlos. A energia parecia transportar um grito silencioso, um chamado que reverberava nas mentes de todos ali. As sombras se afastaram, mas não antes de um homem, com um ar quase sobrenatural, descer do carro preto. Ele parecia emanava um poder maligno. Dela você não pode escapar, disse o homem com uma voz que parecia um eco vindo de um lugar sombrio. A Bíblia pertence a eles e agora você está preso. Nesse momento, tudo mudou. Carlos não parecia mais o amigo aflito. Ele se ergueu lentamente e seus olhos já não eram os mesmos. Havia uma frieza neles, uma escuridão. Com um movimento rápido, ele tirou uma faca que estava escondida sob seu corpo. Era uma cena incompreensível. Era como se tudo o que Marcos soubesse sobre Carlos estivesse se desmoronando. Você se tornou um alvo, Marcos. Há um preço a se pagar, disse Carlos, com um sorriso macabro. Os outros motoristas, que antes pareciam aterrorizados, agora estavam ao lado de Carlos, prontos para atacar. O que estava acontecendo?
Marcos se sentiu perdido em um pesadelo. Ele queria gritar, mas ao invés disso, o instinto tomou conta. Ele segurou com força a Bíblia. Quando sentiu que algo dentro dela pulsava ainda mais. "Não vou deixar você fazer isso!" gritou. Embora sua voz tremesse, mas Carlos continuava se transformando e os outros se aproximavam. E então, o inesperado. Marcos, em um acesso de coragem, abriu a Bíblia novamente. O Salmo 91 resplandecia, enchendo a noite com uma luz deslumbrante. Carlos pareceu hesitar por um segundo, confundido. "Não faça isso!" ele gritou. Mas havia um lamento profundo na voz. Antes que Marcos pudesse compreender, a luz se desprendeu da Bíblia, formando uma barreira ao seu redor. A sombra que encarnava Carlos ficou parada, como se estivesse sendo repelida por aquele poder. A multidão recuou, a mulher olhando perplexa, mas no fundo, uma segunda revelação surgiu. A luz não era um simples escudo. Marcos percebeu que não era apenas sobre proteção, mas também sobre revelação. Ele começou a ver memórias antigas, visões de sua infância, de Carlos, de momentos em que confiaram um no outro. E então, uma última visão. O amigo que foi embora, por causa não apenas de uma briga, mas da influência de algo maior, mais maligno. "Marcos, o que você está fazendo?" Carlos gritou, enquanto a luz o envolvia. Em um momento de pânico e raiva, ele avançou, a faca na mão. "Você não me deixará para trás!" Marcos, aterrorizado, compreendeu que essa era a batalha final. "Você sempre foi meu amigo, Carlos. Lute contra isso!" O grito ecoou no silêncio que se instalou. E no instante em que a lâmina estava prestes a atingir, a luz explodiu e tudo escureceu. O que estava acontecendo? A Bíblia voou das mãos de Marcos, e em um brilho ofuscante, uma verdade devastadora se revelou. No meio da escuridão, uma pergunta pairou no ar. Quem era Carlos realmente? E o que mais Marcos ainda não sabia? A luz explodiu. Um brilho ofuscante envelopou tudo ao seu redor e o corpo de Carlos parou no ar, como se estivesse preso por um fio invisível. A Bíblia pulsava em suas mãos, enviada por um poder que ele não compreendia, mas que o chamava com urgência. Ao mesmo tempo em que os olhos de Carlos pareciam perder a cor, uma verdade devastadora se desenrolou diante de Marcos. Em um instante, a luz se fragmentou em 1000 pequenas fagulhas, revelando um rosto familiar entre a multidão. Era Ana, a irmã de Carlos, que havia desaparecido há anos. A última vez que Marcos a viu, ela estava cercada por pessoas perigosas, e Carlos havia tentado protegê-la. Ana virou-se para Marcos, seus olhos cheios de lágrimas, mas havia uma determinação em seu olhar que o desarmava. "Você não sabe o que está fazendo, Marcos!" ela gritou, e sua voz cortou o ar como uma faca. "A Bíblia é exatamente o que eles querem. Você a tomou, e agora estamos todos em perigo." Marcos ficou paralisado. Cada palavra dela tinha um peso. Mas o que está acontecendo? O que essa Bíblia realmente é? Onde você esteve, Ana? A confusão gelou seu coração. Ele estava no centro de um vendaval sobrenatural, cercado de sombras e segredos. "O que você vê é apenas a ponta do iceberg", Ana continuou, apressada. "Carlos sempre esteve envolvido em coisas maiores do que nós. Ele tentava me proteger, mas acabei me perdendo no meio dessa corrupção. A Bíblia não é só um livro. É uma chave para mundos que jamais deveríamos conhecer. Os rostos dos motoristas estavam distorcidos pela escuridão.
como se algo maligno os possuísse. Marcos se deu conta de que não estava apenas lutando pela própria vida, mas pela verdade perdida de sua amizade com Carlos e pela segurança de Ana. Carlos, você precisa voltar. Não deixe isso te consumir. Ele implorou, enquanto a luz da Bíblia engolia o espaço ao redor. Carlos hesitou, mas algo no fundo de seus olhos começou a brilhar de novo. Ana, a confusão dominou sua expressão. Você está viva? A faca em sua mão vacilou, e a raiva que antes o preenchia começou a se dissipar. Era como se as correntes que o aprisionavam estivessem se quebrando. Sim, mas não é apenas isso. Você precisa lutar contra a influência que está sobre você. Não deixe cada momento de dor e raiva derrubá-lo. Ana se aproximou estendendo a mão, como uma âncora em um mar revolto. A Bíblia em mãos de Marcos reluziu mais uma vez, como se estivesse buscando a verdade por trás das mentiras. Nesse instante, uma voz rouca cortou o ar. Carlos, você realmente acha que pode escapar? Um dos homens da multidão deu um passo à frente. Seu sorriso malicioso cresceu. Você está marcado, e a Bíblia nada mais é do que o seu destino. O impacto da declaração foi como um tiro. Marcos sentiu o sangue correr frio em suas veias. Destinos podem ser alterados, gritou Marcos, e sem pensar brandiu a Bíblia entre eles. Eu não vou deixar você continuar com isso. Todos na cena pareceram hesitar. A energia da Bíblia atuava como um escudo invisível. Mas a revelação não tinha terminado. Uma fissura se abriu nas memórias de Marcos, como uma janela se abrindo para um passado que ele nunca imaginara. Ele viu imagens da infância de Carlos e Ana, outra vida, um lar amoroso, e o momento em que tudo desmoronou. A sombra do passado começou a se arrastar em direção a ele, trazendo com ela as verdades que nunca haviam sido ditas. Você sempre foi o escolhido, Marcos, Ana declarou, cada palavra cortando o silêncio pesado. Carlos te afastou para te proteger, e agora é você quem precisa salvá-lo. Marcos sentiu o chão tremer sob seus pés. A tempestade rugia mais intensamente, trazendo consigo um peso insuportável sobre sua consciência. Salvá-lo? Como posso fazer isso se não sei sequer quem ele realmente é? Questionou, a voz falhando. Com o último movimento, a luz da Bíblia explodiu em um brilho ofuscante. E no meio do clarão, a verdade chocante revelou sua face mais obscura. A Bíblia não era apenas uma conexão com o sobrenatural. Ela continha o destino de Carlos e Ana entrelaçado em fios sombrios que haviam se perdido nas brumas do tempo. O que mais não sabiam? O que suas histórias guardavam? A sombra da escuridão. Naquele momento, um grito ecoou na tempestade e tudo começou a desmoronar ao seu redor. Riscos de luz e sombra se chocaram, e entre tudo isso, uma pergunta ficou pairando. Quem realmente era Carlos? E qual era o verdadeiro preço pela proteção que buscavam? Uma nova reviravolta estava prestes a descortinar, e Marcos não tinha ideia de que estava prestes a ser lançado em um abismo de verdades irreversíveis. A luz explodiu, um brilho ofuscante envolveu tudo ao redor, e o corpo de Carlos parou no ar, como se a visão de Ana entre a multidão e a revelação sobre as sombras que cercavam Carlos deixaram Marcos atordoado, mas a verdade transformadora que se desdobrava estava prestes a mudar tudo outra vez. Ana se tornou um farol em meio à tempestade.
Marcos, você precisa entender. A Bíblia não deve estar nas suas mãos. O desespero na voz dela era palpável. A multidão, antes paralisada, começou a se mover novamente. Olhos inimigos cicatrizavam a noite, e Marcos sentiu o pavor subir pela espinha. "O que você quer dizer com isso?" perguntou a voz trêmula. E então, no meio do caos, Carlos, ainda sob a influência da luz, gritou. Marcos não espete no destino. Ele olhou para a Bíblia e o desespero tomou conta dele. Não, a verdade não deve ser revelada. Antes que pudesse pensar, uma figura emergiu da escuridão. Um homem alto, com um capuz que ocultava o rosto, se aproximou cautelosamente, indicado em um canto por sombras. Eu não sei quem você é, mas se não entregar isso agora, todos sofrerão as consequências. Seu tom era imponente, e mesmo sem o rosto visível, sua presença era esmagadora. Marcos sentiu um nó na garganta. Embora tenha pegado esse livro, eu não vou deixá-lo, gritou, mas sua coragem parecia pequena diante da tempestade. Ana abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas o homem avançou, e antes que Marcos pudesse reagir, fez um gesto rápido. Uma onda de energia escura surgiu, atingindo Carlos, e a luz em torno dele começou a se distorcer. Então, uma risada sombria ecoou. Vocês realmente acham que podem escapar? Era a mulher de antes, com seu olhar penetrante. Carlos, você sabe o que isso significa. Se deixá-lo continuar, tudo o que fizemos estará em vão. Marcos mal conseguia processar. Tudo parecia um pesadelo sem fim. Esperem, todos vocês! Ana gritou, sua voz ressoando no ar. Carlos, você está lutando contra algo maior do que pensa. Você é mais do que um mero alvo. Você é... A frase dela ficou presa na garganta. E uma sombra de arrependimento passou pelo rosto de Carlos. E nesse instante, tudo desabou. Uma explosão de luz cercou Carlos e Marcos, e uma fração de segundo depois surgiu uma verdade devastadora que ninguém esperava. Carlos caiu em um estado catatônico. A Bíblia que antes pulsava de luz agora estava coberta de trevas. A tempestade rugia, enquanto um segredo apavora Marcos. Não, isso não é possível. Marcos não queria acreditar no que estava vendo. A verdade era que Carlos, seu amigo de infância, não era o que aparentava ser. Ele não era apenas um caminhoneiro comum. Era o filho de uma linhagem poderosa. Uma linhagem que havia feito um pacto obscuro com forças além da compreensão humana. Isso significava que Carlos não era apenas um amigo. Ele era uma peça crucial em um jogo maligno que estava prestes a se intensificar. Você nunca soube, Marcos. Ninguém soube. Carlos finalmente falou, com uma voz que misturava dor e tristeza. Eu não podia te contar. Havia muito em jogo. Ele então olhou para Ana. E mesmo assim, eu não queria que você se envolvesse, Ana. Você deveria ter ficado fora disso. Marcos sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Tudo o que acreditava, todas as memórias, agora pareciam uma ilusão. Uma fúria crescia dentro dele. Como você pôde, Carlos? Como pôde nos deixar assim? Ele olhou ao redor. A multidão cercava e a figura encapuzada avançava. Agora é a sua vez de fazer uma escolha, Marcos, disse a figura sombria.
Aceitar o que nunca desejou ou condenar todos ao caos? Marcos não sabia o que fazer. O tempo parecia parar novamente. Ele estava em meio a uma tempestade, não apenas fora, mas dentro de si mesmo. E por trás da raiva, uma pergunta ficou pairando no ar. Até onde você vai para proteger aqueles que ama? Um silêncio formado pela tormenta caiu sobre eles. E a última voz que ecoou foi a de Carlos, deslizando para a escuridão. Escolha com sabedoria, amigo. Marcos ficou paralisado. O corpo de Carlos estava caído e o tempo parecia ter desacelerado. A tempestade rugia e a tensão no ar era palpável. Escolha com sabedoria, amigo, sussurrou Carlos, sua voz cheia de dor e arrependimento. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. A multidão olhava cada movimento apreensiva. E, imediatamente, tudo mudou. Uma sombra escura apareceu atrás do homem encapuzado. Uma presença sombria que parecia absorver a luz ao redor. Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha, como se uma mão fria o tocasse. E, antes que alguém pudesse reagir, a sombra avançou. Você não tem ideia do que você realmente é, Carlos. A figura gritou, e as palavras cortaram o ar como uma faca. Carlos, ainda em um estado catatônico, virou lentamente a cabeça. O que você quer dizer com isso? A confusão nas palavras dele ecoava seu desespero. Você nunca soube? A sombra respondeu, sua voz profunda e aterrorizante. Você é o portador de um legado que foi esquecido. E agora, Marcos, você também entrou neste jogo. Marcos não conseguia processar o que estava ouvindo. O que era esse legado? E por que ele agora estava envolvido? Mesmo em meio ao desespero, uma parte dele se perguntava se havia mais a ser revelado sobre seu amigo e seu passado. Carlos, respirando pesadamente, olhou para Marcos. O que está acontecendo? Quem é você? Sou alguém que conheceu seu verdadeiro potencial, que o acompanhou nas sombras. A figura respondeu, revelando uma cicatriz no rosto. Você só precisa aceitar seu destino. Marcos sentiu seu mundo inteiro girar. O destino não faz sentido? O que você quer de nós? Sua voz tremia, e em resposta, a figura fez um gesto, como se estivesse puxando algo do ar. Uma série de relâmpagos iluminou o céu, e então tudo aconteceu de uma vez. A Bíblia na mão de Marcos começou a brilhar tão intensamente que ofuscou seus olhos. O céu pareceu fechar sobre eles, e um trovão estrondoso ecoou enquanto a luz crescia. Cuidado! Ana gritou. Mas antes que pudesse fazer algo, a sombra emitiu uma risada que fez o chão tremer. E subitamente, os olhos de Carlos mudaram. Eles não eram mais os olhos de seu amigo, mas sim de algo muito mais sombrio, como se uma força maligna estivesse tomando conta dele. Carlos! Marcos chamou, o desespero em sua voz. Não, não! Ele se aproximou, pronto para o que fosse necessário para salvar o amigo. Mas a sombra sorriu. Um sorriso que parecia saber mais do que revelava. Ele já está comigo, Marcos, disse a figura, com uma voz que parecia vir de outro tempo. E você também. Tudo o que você acreditava saber, tudo o que você sentiu, é só o início. Nesse momento, a luz da Bíblia explodiu. Em um instante, o ambiente se transformou. Marcos sentiu uma onda de energia atravessar seu corpo. Ele viu flashes de memórias antigas, visões de Carlos e Ana, misturadas com sombras. E
De repente, uma verdade devastadora se revelou. Que aquele grupo não era apenas uma gangue, mas um culto, buscando a conexão com poderes além da compreensão humana. Marcos, atordoado, olhou para Carlos, que lutava com algo dentro dele. Carlos, lute! Você não pode deixá-los ganhar! Mas a luta parecia perdida. A sombra tinha se apossado completamente dele. Os gritos de Ana ecoavam na tempestade, mas ele estava perdido em sua própria confusão. E então a luz da Bíblia se concentrou em um único ponto, disparando uma onda de energia que não acertou a sombra, mas Carlos. Ele emitiu um grito agudo e sua forma começou a desvanecer, como se sua essência estivesse sendo arrancada dele. Marcos queria gritar, queria correr, mas algo o prendia. Era como se a realidade estivesse se quebrando ao redor deles. A figura encapuzada se virou, encarando Marcos, e com um sorriso maligno afirmou: "O amor não é suficiente para salvá-lo. Agora você enfrenta seu verdadeiro teste." Em um último momento, Carlos olhou para Marcos antes de desaparecer em uma nuvem de sombras. E ao perceber o que estava acontecendo, a mente de Marcos explodiu em uma expectativa aterrorizante. O que mais havia nesse legado que eles desconheciam? E o que a figura sombria queria de verdade? A tempestade rugia, enquanto o universo ao redor deles parecia colapsar em um abismo sem fim. A luz explodiu, um brilho ofuscante envolveu tudo ao redor, e o corpo de Carlos parou no ar, como se estivesse preso por um fio invisível. A Bíblia pulsava nas mãos de Marcos, como se estivesse convocando algo maior. Então tudo aconteceu de uma vez. A visão de Ana entre a multidão e a revelação sobre as sombras que cercavam Carlos deixaram Marcos atordoado. Mas a verdade transformadora que se desdobrava estava prestes a mudar tudo outra vez. Marcos, você precisa entender! A Bíblia não deve estar nas suas mãos! Ana gritou, sua voz tremendo, e as palavras dela cortaram o ar pesadamente. Marcos sentiu a pressão do perigo crescendo em torno deles, e a multidão olhava com expressões de pavor e desespero. Que diabos está acontecendo? A pergunta de Carlos, ainda penando no limiar entre consciência e escuridão, ecoou na tempestade. Mas antes que alguém pudesse responder, a figura encapuzada deu um passo à frente, emanando uma aura de poder. Você não tem ideia do que você realmente é, Carlos! Ela gritou. E Marcos percebeu que a tensão no ar estava prestes a agir como um estopim. Carlos parecia confuso, mas também determinado a lutar. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, mas havia um brilho de esperança em seus olhos. O momento estava carregado, como um relâmpago prestes a atingir o chão. A figura se aproxima e seu capuz recuou levemente, revelando um rosto que Marcos nunca imaginou ver novamente. Era seu pai, que acreditava ter morrido anos atrás. Carlos, você é o último da linhagem. O legado que carrega não é apenas uma maldição, é uma oportunidade. É o que você foi destinado a ser. Marcos mal podia respirar. O chão parecia ceder sob seus pés. Seu pai, um homem que desaparecera em meio a segredos e sussurros, agora estava aqui, bem diante dele. Não é possível. Você está vivo? Ele balbuciou, os olhos arregalados, o coração pulsando descontroladamente. Sim, e por isso estou aqui. Você e Carlos estão em perigo. E juntos precisam entender o seu propósito real. A Bíblia é a chave para tudo isso. As palavras dele eram uma mistura de autoridade e urgência. Marcos sentiu o choque e a incredulidade inundarem cada pensamento.
Carlos tentou se erguer, mas a influência sombria começava a ganhar força novamente, a luta dele ecoando. Não, eu não quero isso. Não quero ser parte disso. A desesperança tomou conta de seu rosto. Você não tem escolha. O homem encapuzado gritou, sua voz reverberando como um trovão. É você quem deve decidir. Lutará contra o seu destino ou deixará que o abracem as trevas? Estamos todos comprometidos com algo muito maior. A multidão hesitou, a tensão palpável, como se todos estivessem apenas esperando a próxima ordem. O olhar de Marcos alternava entre seu pai e Carlos, ambos presos a realidades que pareciam impossíveis. Uma última chance de consertar tudo estava dando as caras, e a ideia era insuportável. Não! Gritou Marcos, a voz tremendo. Isto não pode ser tudo o que temos. Nós não podemos deixar que isso nos divida. Se somos realmente uma linhagem poderosa, então que façamos algo bom com isso. Ele segurou a Bíblia firme. A luz emanando dela parecia dar força às suas palavras. E diante da bravura, o tempo parou. Um espaço de incerteza tomou conta. Todo mundo estava em choque, e a figura encapuzada encarou Marcos de forma intensa, como se analisasse cada parte dele em busca de fraqueza. Então, a sombra ao redor começou a se encorpar. Uma expressão de incredulidade passou pelo rosto do homem. Você realmente acha que pode mudar o que está em curso? Pois saiba, Marcos, já está tudo escrito. E as palavras ecoaram, reverberando em todas as direções. Uma fissura se abriu no céu, como se o próprio universo estivesse se deslocando, revelando um portal. Marcos e Carlos trocaram um olhar, a compreensão e a dúvida se misturando. As escolhas deles poderiam desvendar mistérios profundos ou condená-los. O que significava ser parte da linhagem? E a Bíblia poderia realmente ser a chave para a salvação ou o fim deles? E assim, a tempestade não trouxe apenas a promessa de caos, mas a lufada de ar fresco de novas possibilidades. Uma nova jornada estava começando, e o verdadeiro desafio estava apenas ao alcance. A luz explodiu, um brilho ofuscante envolveu tudo ao redor, e o corpo de Carlos parou no ar, como se estivesse preso por um fio invisível. A Bíblia pulsava nas mãos de Marcos, como se estivesse convocando algo maior. Então, tudo aconteceu de uma vez. A visão de Ana entre a multidão e a revelação sobre as sombras que cercavam Carlos deixaram Marcos atordoado. Mas a verdade transformadora que se desdobrava estava prestes a mudar tudo outra vez. Marcos, você precisa entender. A Bíblia não deve estar nas suas mãos. Ana gritou, sua voz tremendo, e as palavras dela cortaram o ar pesadamente. Marcos sentiu a pressão do perigo crescendo em torno deles, e a multidão olhava com expressões de pavor e desespero. Que diabos está acontecendo? A pergunta de Carlos, ainda penando no limiar entre consciência e escuridão, ecoou na tempestade. Mas antes que alguém pudesse responder, a figura encapuzada deu. Você não tem ideia do que você realmente é, Carlos! Ela gritou, e Marcos percebeu que a tensão no ar estava prestes a agir como um estopim. Carlos parecia confuso, mas também determinado a lutar. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, mas havia um brilho de esperança em seus olhos. O momento estava carregado, como um relâmpago, prestes a atingir o chão. A figura se aproxima, e seu capuz recuou levemente, revelando um rosto que Marcos nunca imaginou ver novamente. Era seu pai, que acreditava ter morrido anos atrás. Carlos, você é o último da linhagem. O legado que carrega não é apenas uma maldição, é uma oportunidade.
É o que você foi destinado a ser. Marcos mal podia respirar. O chão parecia ceder sob seus pés. Seu pai, um homem que desaparecera em meio a segredos e sussurros, agora estava aqui, bem diante dele. Não é possível. Você está vivo. Ele balbuciou, os olhos arregalados, o coração pulsando descontroladamente. Sim, e por isso estou aqui. Você e Carlos estão em perigo. E juntos precisam entender o seu propósito real. A Bíblia é a chave para tudo isso. As palavras dele eram uma mistura de autoridade e urgência. Marcos sentiu o choque e a incredulidade inundarem cada pensamento. Carlos tentou se erguer, mas a influência sombria começava a ganhar força novamente. A luta dele ecoando. Não, eu não quero isso. Não quero ser parte disso. A desesperança tomou conta de seu rosto. Você não tem escolha! O homem encapuzado gritou, sua voz reverberando como um trovão. É você quem deve decidir. Lutará contra o seu destino ou deixará que o abracem as trevas? Estamos todos comprometidos com algo muito maior. A multidão hesitou, a tensão palpável, como se todos estivessem apenas esperando a próxima ordem. O olhar de Marcos alternava entre seu pai e Carlos, ambos presos a realidades que pareciam impossíveis. Uma última chance de consertar tudo estava dando as caras e a ideia era insuportável. Não! Gritou Marcos, a voz tremendo. Isto não pode ser tudo o que temos. Nós não podemos deixar que isso nos divida. Se somos realmente uma linhagem poderosa, então que façamos algo bom com isso. Ele segurou a Bíblia firme. A luz emanando dela parecia dar força às suas palavras. E diante da bravura, o tempo parou. O espaço de incerteza tomou conta. Todo mundo estava em choque, e a figura encapuzada encarou Marcos de forma intensa, como se analisasse cada parte dele em busca de fraqueza. Então, a sombra ao redor começou a se encorpar. Uma expressão de incredulidade passou pelo rosto do homem. Você realmente acha que pode mudar o que está em curso? Pois saiba, Marcos, já está tudo escrito. E as palavras ecoaram, reverberando em todas as direções. Uma fissura se abriu no céu, como se o próprio universo estivesse se deslocando, revelando um portal. Marcos e Carlos trocaram um olhar, a compreensão e a dúvida se misturando. As escolhas deles poderiam desvendar mistérios profundos ou condená-los. O que significava ser parte da linhagem? E a Bíblia poderia realmente ser a chave para a salvação ou o fim deles? Neste momento, enquanto a tempestade rugia mais forte, uma risada fria ecoou do portal. Alguém mais estava vindo. A figura era toda vestida de negro, com um brilho sinistro nos olhos. Você realmente achou que poderia escapar das sombras, não é? Era Nicole, a ex-namorada de Carlos. O que ela estava fazendo aqui? Todos se entreolharam surpresos. Nicole? Carlos murmurou, sua voz repleta de confusão. Mas as feições dela eram diferentes. O sorriso exibia uma malícia que nunca conhecera. Sim, querida, eu estive esperando por essa oportunidade. E agora que você está finalmente aqui, ninguém irá interferir. Ela caminhou em direção a Carlos, como se o atraísse de volta a um passado que ele pensava ter deixado para trás. Marcos engoliu em seco. O que você quer com ele? O que aconteceu com você, Nicole? Você acha que sabe tudo sobre a sua linhagem? Ela riu, um som que enviou calafrios pela espinha de todos. Carlos não é o único que está ligado a isso. Eu sou.
E o que vocês não entendem é que a Bíblia é apenas a ponta do iceberg. O gosto de poder que vem com isso é sedutor. O caos tomou conta. Carlos se contorceu, seus olhos brilhando como se a figura de Nicole o estivesse chamando. A Bíblia, em mãos de Marcos, começou a vibrar, como se estivesse avisando sobre a urgência da situação. Apenas nesse momento, algo começou a mudar em Carlos. Ele olhou para Marcos, os olhos cheios de confusão e dúvida. "Carlos, não! Lute contra isso!" gritou Marcos, enquanto o vento uivava mais forte. A verdade sobre Nicole começou a ficar clara. Ela não era apenas uma ex-namorada, mas também parte de um plano muito maior. Um plano que conectava todos eles a um destino sombrio. A tempestade rugia e Marcos sentiu o pânico subir. Mas, ao mesmo tempo, uma promessa de esperança se formou. A conexão entre eles era mais forte do que o mal que o cercava. Mas a revelação também trazia um peso imenso. A Bíblia em suas mãos não era a única chave. Havia outras verdades esperando para serem descobertas. O que mais haviam escondido? O que Nicole realmente pretendia? E mais importante, conseguiria Carlos se libertar antes que tudo isso estivesse perdido? A dúvida pairava no ar e o desespero aumentava. Carlos estava lutando, sua expressão de dor misturando-se à sombra que o cercava. A Bíblia havia se tornado um farol de luz em suas mãos, mas também uma âncora de um legado que ele nunca pediu. "Carlos, você é mais forte do que isso!" Marcos gritou, a voz ecoando como um golpe de trovão na tempestade. "Lute! Nós somos uma família!" Nicole, com um sorriso maligno, avançou, mas a luz da Bíblia ofuscou a escuridão ao redor. "Você não pode escapar do seu destino, Carlos", disse ela, quase como um sussurro do que estava prestes a acontecer. Carlos olhou freneticamente de Marcos para Nicole e de volta. Ele estava dividido entre um passado cheio de dor e um futuro incerto. No entanto, havia uma confiança crescendo dentro dele, alimentada pelas palavras de Marcos e pelo amor de sua irmã. "Por favor, me ajuda!" ele murmurou, as lágrimas preenchendo seus olhos. Ana estendeu a mão em direção a Carlos. "Você pode se libertar. É você quem deve decidir." Seu coração pulsava, a determinação refletida em seu olhar. "Nós estamos aqui, lutamos juntos." A sombra que envolvia Carlos hesitou por um momento, e ele gritou, um grito que parecia abrir o céu. "Eu não sou uma marionete. Eu não vou deixar que você controle meu destino." E com isso, a luz da Bíblia explodiu em um brilho ofuscante, como um sol renascente após uma longa noite de tempestade. Nicole recuou, a surpresa estampada em seu rosto. "Não! Isso não pode estar acontecendo!" A raiva tomou conta dela, mas Carlos estava determinado. A sombra começou a se dissipar, como um nevoeiro se desfazendo sob a luz da manhã. A conexão entre os irmãos se fortaleceu, uma corrente poderosa. Marcos tomou a iniciativa. "Juntos, vamos finalizar isso." Ele afinou a mandíbula, a fé pulsando em cada palavra. Ana e Carlos se uniram a ele, formando um círculo, a Bíblia no centro. "Esta é nossa chance de quebrar a maldição", disse Ana, cada palavra carregada de esperança. E assim, um brilho intenso irrompeu do livro, enfiando ondas de luz em todas as direções. A escuridão ao redor deles começou a evaporar, e os murmúrios da multidão se transformaram em gritos de espanto e confusão. A sombra de Nicole gritou, mas seu poder começou a se esvair. "Não, não pode terminar assim", ela gritou, enquanto sua figura era tragada pela luz. E então, em um último acesso, Carlos, agora livre,
afirmou. Estou decidido a viver minha vida, não sob a influência de ninguém, mas fiel a quem eu realmente sou. A tempestade dissipou-se, o céu limpou-se e uma calmaria tomou conta da noite. A Bíblia fechou-se lentamente em suas mãos e o peso que carregava desapareceu. O grupo ficou ali, respirando o ar limpo e fresco, enquanto a realidade começava a se estabelecer de novo. Eles olharam para o horizonte. Marcos, Carlos e Ana estavam juntos, lado a lado. A sensação de alívio e renovação entre eles. O que fazemos agora? Perguntou Carlos, um novo brilho em seus olhos. Agora recomeçamos, disse Marcos, sorrindo. Nosso destino é nosso, e juntos não há escuridão que não consigamos enfrentar. Mas ao fundo, uma sombra ainda se movia. Um último sussurro de Nicole chegou até eles. Isso não acabou! E assim, a história dos 3 amigos se desfiava diante de novas jornadas. O que mais o futuro traria? E você, o que achou do final? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e certifique-se de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este incrível desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!